Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja multiplicado em e sobre todos nós. Vou falar um pouco sobre a apostasia que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, que diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Pois bem, o apóstolo Paulo está falando sobre o dia do Senhor, que ele não vai vir antes que seja manifesta a apostasia. Pois bem, a apostasia é o quê? É simples, no dicionário diz assim: é a renúncia de uma crença ou abandono de uma crença ou de uma religião. Pois bem, quando olhamos para dentro do nosso mundo cristão, a apostasia nada mais é do que o ato de abandonar a fé nos fundamentos da fé, que é desacreditar em Deus, desacreditar na obra de Cristo e sua razão na cruz, e o abandono dos princípios de Deus, que são de duas maneiras: os mandamentos, as leis ou princípios, conforme você queira, e que são nossas responsabilidades, e também as promessas de Deus, que são nossa fonte de inspiração para a esperança e ver Deus agindo na nossa vida. Pois bem, o apóstolo Paulo, ele diz que nos últimos dias virá então a apostasia. Esses últimos dias nós precisamos entender uma coisa muito importante. Se você olhar aqui no eu vou abaixar um pouquinho aqui para você ver o gráfico melhor. Você está vendo aqui o gráfico do tempo. Aqui Adão e Eva foram criados pelo Senhor. E aqui, o dilúvio, 1656 a.C., nascimento de Abraão, que é em torno de 2018, daqui de Adão até aqui. E aqui Cristo veio em carne e sangue, em forma de ser humano. De Adão até Abraão, dá em torno de 2000 anos, 2 dias. E lembra que em 2 Pedro 3,8 diz que para Deus um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, nós vemos aqui 2 dias se foram da semana. De Abraão até a vinda de Cristo como ser humano encarnado, mais 2 dias. Então, de Adão até a vinda de Cristo, sua morte e ressurreição em Israel, deu-se 4000 anos, ou 4 dias. Quando o apóstolo Paulo fala nos últimos dias, ele não está se referindo agora só nos últimos dias. Porque a carta que ele escreveu aqui de Tessalonicenses foi escrita em 51 depois de Cristo, da nossa era. E esses últimos dias ele está se referindo da onde? Daqui para frente, desde a morte e ressurreição de Cristo até o arrebatamento. Esses são os últimos dias. Então, hoje nós vivemos nos dias finais dos últimos dias, entendeu? Então, o que acontece? A apostasia, ela não nasceu agora, ela já vem lá de trás. Inclusive, a Bíblia relata de vários exemplos de pessoas que foram apóstatas. Eu vou só citar rapidinho. Nós temos o exemplo em Gênesis 4 de Caim. Deus visitou ele, falou com ele, não adiantou. Ele simplesmente abandonou Deus e tudo que pertence a Deus para nós, Caim. Em Juízes, vimos toda a nação de Israel, praticamente, abandonou Deus após a morte de Josué e sua geração. Vimos também Saul, o rei Saul, abandonou Deus, ele se apostatou. Vimos em 2 Reis ao rei Acabe, não só ele, mas desgovernou quase todo Israel na época dele. E assim por diante, isso no Velho Testamento, tem muito mais exemplos, mas isso está bom.
Agora em João, no Novo Testamento, temos o Evangelho de João, capítulo 6, 66, um grupo de discípulos abandonaram, apostataram-se de Jesus. Quando Jesus passou para eles diversos ensinos, eles julgaram que era muito pesaroso, era muita carga para eles e abandonaram Jesus. Depois nós temos em 2 Timóteo 4:10 e nós temos em 1 Timóteo 1:20, menciona de pessoas que abandonaram a fé. Lógico, tem muito mais gente, mas é o que a Bíblia está mencionando. Pois bem, então nós estamos vivendo nos últimos dias, e a apostasia, ela tem algumas marcas, é óbvio, eu não vou citar todas aqui, mas algumas para você entender o conteúdo do que é a apostasia. Pois bem, uma das coisas da apostasia é negar a existência da Trindade. Você vê gente por aí ensinando que não existe Trindade, é um único Deus só e acabou. E também negam a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então esse é um dos sinais da apostasia. Se você ler em Tito 1,16, diz assim: eles confessam com sua boca, mas com suas obras o negam, né? Quer dizer, apóstatas. E temos em 1 João 2:22, e esse eu faço questão de ler. 1 João, a carta de João, até do Apocalipse, no capítulo 2, verso 22, diz desta forma, olha só que interessante: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Então nós temos aí o cumprimento desta realidade. A segunda verdade é a rejeição de Jesus Cristo como Salvador e Senhor único, introduzindo outros métodos. Efésios 2:8, por exemplo, diz que ninguém é salvo pelas boas obras. Ora, se fosse salvo pelas boas obras, Jesus Cristo não precisaria ter vindo. O homem teria a solução na sua mão. Então nós temos pessoas de séculos e séculos vêm dizendo ao povo que para encontrar-se com Deus, para depois da morte ir ao céu, é pelas boas obras. É uma aversão, é uma afronta a Deus, porque Cristo é o Salvador e Senhor da humanidade. Temos aí, imagina uma situação bem interessante nos nossos dias. Estão eliminando a cruz em partes públicas, né? Como se isso fosse resolver uma grande questão. Pare e olhe numa coisa, veja uma ave voando. O que parece? Parece uma cruz aberta voando, não é? Pare e pense no ser humano quando ele levanta as mãos. É uma cruz. Mas tem mais uma. Olha à noite para o céu, o Cruzeiro do Sul. Não parece uma cruz do céu? O homem não tem, é muita ignorância, é muita estupidez, é muita baixaria, querer negar Cristo e sua obra na cruz. Simplesmente é um atraso de vida. Pois a apostasia, ela é resultado de a entrada do espírito de soberba na vida do homem, e o espírito de soberba, ele gera na pessoa incredulidade e rebelião contra Deus. E é por isso que existe essa tal da apostasia. Pois bem, temos também uma outra questão da apostasia. O ensino, o falso ensino do batismo. Existem grupos que dizem que só no grupo deles, só no templo deles, a pessoa for batizada, só ali ela é perdoada, só ali ela será
salva. Fora disso ela não tem salvação. Isso é uma mentira. A Bíblia diz que nós somos salvos ao reconhecer Cristo e a sua morte, sua ressurreição, e a purificação vem pelo sangue de Jesus. 1 João, capítulo 1, verso 7, a parte B diz: e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não é água, não é batismo na água que purifica. Também Apocalipse 1, 5, a parte B diz: Ele nos amou e com seu sangue nos libertou dos pecados. Então não é água, não é um batismo na água que purifica ou liberta, é o sangue de Jesus. Em Romanos 5, 9 diz que nós somos justificados diante de Deus pelo sangue de Jesus. Ora, vimos aí a apostasia correndo solto, milhares de pessoas acreditando em coisas que Deus nunca disse, nunca ensinou, nunca mandou, mas homens cheios de soberba, de incredulidade e rebelião, vêm colocando, criando e propondo seus próprios caminhos, e isso é sério, é grave, porque com Deus não se brinca. Outra situação da apostasia, seres humanos dizendo que cada pessoa nasce com seu destino pronto. Uns nascem para ser salvos e outros não. Que grande mentira é essa? Há inúmeros textos no Novo Testamento mostrando. Eu até vou ler esses dois para você ver o que a Bíblia diz. É muito glorioso esses dois textos aí. 1 Timóteo 1, 2 diz assim: 2:4, o qual o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha só, Deus deseja que todos os homens, então não tem essa história de predestinado para ser salvo e outros não. É uma grande mentira do diabo. E aí que cheguem ao pleno conhecimento de Deus, é uma pena, né? Passar na terra e ficar amarrado, bitolado em ensinos falsos, deixar a Bíblia de lado, é triste, né? A Bíblia é a verdade, ela liberta, a verdade liberta. Pois bem, Colossenses 1,9, você pode conferir a mesma coisa. O batismo infantil, Mateus 19, Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, as crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Ali fala da entrega, os pais entregando as crianças para Deus e as consagrando para Deus ser o proprietário da vida delas. Agora, aquele um ato não é a solução em si, aquele um ato apenas é o início do significado da entrega e da consagração. Os pais vão viver a vida cristã diante das crianças para elas verem como se vive para Deus, entendeu? E quando se tornarem conscientes, eu conheci crianças de 6, 7 anos que se converteram a Cristo. Eu tenho dentro da minha casa os meus filhos, quando eram pequenos, os dois, em tempos diferentes, vieram e disseram, pedindo que Jesus entre no coração deles. Eles saíram da fase da inocência. Então, o que acontece? O batismo infantil nunca na Bíblia foi um ensino de que deve batizar criança. Isso é uma afronta para Deus, porque o batismo nas águas, ele tem a sua razão, ele é uma declaração para o mundo espiritual, para o lado do campo do diabo, e também para as pessoas, declarando de que você pertence a Jesus Cristo. E aquele ato do batismo, por imersão, porque o batismo por aspersão é uma invenção dos homens desalinhados com o céu, infelizmente. Agora nós temos pessoas dizendo, não, isso não tem problema, queridos.
alterar uma ordem de Deus, é bloquear o Espírito Santo. Por que nós temos hoje tanta luta, tanta dificuldade em ver Deus agir? Pare e pense, João 14, 21 e 23 diz: se eu amo o Senhor, eu vou obedecer os mandamentos dele. E sendo assim, ele, o Pai, vem habitar e manifestar em nós. Por que não a manifesta como Ele quer? Porque nós estamos cheios de comportamentos baseados em ensinos inventados por homens desalinhados do céu, que não aceitam a Bíblia como a palavra única de Deus para nós. Pois bem, o batismo infantil nunca foi significado ou ordenado por a Bíblia, faz parte hoje da apostasia. Outra coisa, cena triste que se perdeu, a teocracia trocado pela democracia. Quando no tempo da igreja primitiva, lá em Atos, você pode ler o livro de Atos e observa, o Espírito Santo, ele tinha toda a liberdade e autoridade. Ele vinha, ele falava para a liderança vinha e anunciava o que Deus tinha falado. E sabe, isso se perdeu. E aí entrou a democracia, entrou a lei do governo da igreja de Laodiceia. Qual é o princípio de governo da igreja de Laodiceia? É a cadeira mandando no púlpito. Quer dizer, a democracia, o ser humano, às vezes longe de Deus, ou tem Deus, mas está infantil no conhecimento, no relacionamento, e vai governar a igreja, onde se viu. E aí, no que acontece? Muitos, não todos, mas uma boa parte das lideranças não tem comunhão com o Senhor, ao ponto de Deus poder falar com eles e trazer a revelação de Deus para aquele culto, para aquele problema da igreja. Por quê? Porque está todo mundo confiado, mergulhado nos recursos da filosofia humana, do conhecimento, da capacidade humana. Infelizmente, perdeu-se este artigo, a democracia mandando, e por isso o Espírito Santo está de braço cruzado, porque ele não se mistura, nem você pode fazer uma frase inteira, mas acrescentar uma palavra que ele não falou, ele cruza os braços. E você acha que o Espírito Santo não está com o braço cruzado no meio do cristianismo de hoje, com raras exceções? Com certeza. Então nós temos aí, e dentro dessa história nós temos o desprezo, o bloqueio das verdadeiras profecias e verdadeiros profetas e profetisas. Eu não vou entrar em detalhe. Lógico, hoje em dia, o que tem de falsos profetas e profetisas é chocante, é assustador. Eu entendo isso, eu vejo isso ao meu redor. Eu vivo nesse ambiente, porém, todavia, eu não me deixo vender para essa turma e não vou me deixar intimidar por causa da falsidade. Eu vou deixar Deus livre em minha vida e através da minha vida. Lógico, isso não é fácil. Tem lugares que você é expulso por trazer a verdade de Deus no local. Isso é julgado, interpretado com muitas coisas, mas isso pouco me interessa. Me interessa que eu seja bíblico e seja livre para o Espírito Santo e sua voz profética correr para o colo da igreja. Então isso tudo se perdeu. Pense em quantos homens e mulheres dos nossos dias que são homens sinceros, mulheres sinceras. Eu conheço alguns deles. Eles simplesmente são bloqueados, rejeitados, denegridos e com veemência. Por quê? Por causa da apostasia. As vãs filosofias têm mais valor do que o poder do Espírito Santo, do que a voz do Espírito Santo no colo da igreja. Isso se perdeu, infelizmente. A sétima coisa, o bloqueio do mover do Espírito Santo e o fluir dos dons, né? Está também dentro disso. Ensinos dizendo que não há segunda experiência do batismo do Espírito Santo e o fluir dos dons.
e é substituído pelo intelectualismo humano, a capacidade do conhecimento intelectual humano tem bloqueado, tem rejeitado o mover dos dons espirituais dentro da igreja. Eu sei que é difícil, porque por causa da falsidade, nós temos muita gente afirmando que tem isso, tem aquilo outro, mas não bate, não confere com a Bíblia, mas nem por isso nós podemos fechar a boca do Espírito Santo quando é de verdade Ele. E isso é claro, quem é filho, quem é filha e está enturmado com Deus, ele terá o dom de discernimento através do dom e através do conhecimento bíblico. Ele vai poder discernir se aquilo é de Deus, do diabo ou do homem. Entendeu? Pois bem, nós temos então hoje ensinos que travam, e eu não vou entrar nesse assunto, que hoje não é meu interesse, mas nós temos homens ungidos que não só ensinam corretamente sobre o mover do Espírito Santo, sobre os dons, mas eles são homens e mulheres que vivem na experiência com Deus continuamente. Você pode procurar, mas eu vou citar alguns deles que são confiáveis, são homens íntegros, né? Nós temos aí o pastor americano Dave Robertson, o pastor Luciano Subirá, o pastor Harold, o pastor Danny Bonille. Jesus já recolheu ele, mas as mensagens estão aí. Nós temos o pastor Thomas Wilkins, também temos outros que eu podia mencionar, mas são pessoas de exemplo cristão, de ensinarem corretamente e deixar o Espírito Santo usar eles, manifestar os dons, manifestar o enchimento do Espírito. Nós temos hoje, nem quero falar. Outra situação dentro da casa de Deus, dentro do reino de Deus, o desfacelamento da vida conjugal. Olha quantos líderes estão trocando suas esposas por outras e ainda voltam para o púlpito querendo pregar o quê? Lá no céu são riscados do livro da vida. É sério o assunto. Mas a apostasia reinando dentro da igreja, líderes sendo um mau exemplo para seus liderados. Eu diria uma coisa: pastores que se envolveram no adultério, se arrependa, conserta sua vida com Deus e deixa a igreja de lado por um bom tempo, até restaurar. Mas não, nós temos uma verdadeira epidemia de gente largando sua esposa, seu esposo, casando com outro e vivendo na igreja liderando. Isso nunca foi de Deus, isso é do inferno. Isso é apostasia. A Bíblia diz do santo matrimônio em Hebreus. Medita lá, quando o apóstolo Paulo diz assim: tenho espinho na carne, não era doença física, não. Apóstolo Paulo, quando ele era Saulo, ele era do Sinédrio, para fazer parte do Sinédrio, tinha uma das regras, tinha que ser casado. Quando ele se converteu na estrada de Damasco e afirmou ser de Cristo agora, ele perdeu seu lar, toda a sua herança judaica foi anulado. Por isso que ele diz espinho na carne, porque os apóstolos tinham suas esposas, mas ele não. Ele não podia mais, porque não era caso de adultério. Você entendeu? Por isso que o apóstolo Paulo não casou mais. Você compreendeu agora o princípio ou ainda não? O desfacelamento, põe o nome de Cristo em cima. Tal é a soberba e a rebelião declarada contra Deus. Por isso que Tito 1,16 diz: confessam o meu nome, mas o negam pelo seu comportamento. O último, tem muito mais, mas só para hoje. O último, o falso ensino da graça. É chocante como pessoas, ovelhas famintas, sedentas por Deus, estão sendo enganados por esse falso ensino. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é assustador.
Jesus deu várias ordens, vários princípios. Eu vou resumir todos eles num só, que eu já mencionei, João 14, 21. Ele diz, aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Ora, nós temos hoje pessoas dizendo que, olha, tu não precisa mais obedecer pastores, você não precisa mais dizimar nem ofertar, você não precisa mais batizar nas águas, você não precisa mais congregar, pecado não existe mais, Jesus fez tudo por você, e agora é só crer que Jesus morreu, ressuscitou e amém. Que mentira é essa? São homens ungidos pelo fundo do inferno, porque a Bíblia diz que a graça é o preço que Deus pagou para oferecer de graça o perdão, a salvação, e para nós vivermos nessa salvação, nós temos mandamentos para crer e obedecer. E como não existe mais pecados, 1 João diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. As obras do diabo é o que? É pecado. Cristo nos libertou do pecado com seu sangue, com sua morte e ressurreição. E temos mandamentos para crer e obedecer. Eu vou dar um exemplo, Hebreus 10, 25. Não deixai de congregar, quanto mais vedes que aquele dia se aproxima. Que dia? O dia do rapto da noiva. O diabo está enganando de tudo. Nós temos líderes falando contra o batismo, contra dízimo e oferta. Tudo gente parece que não lê a Bíblia, não entende a Bíblia. É assustador o engano transmitido em nome de Cristo. E como esse povo, esses líderes conseguem angariar a gente. É impressionante. Pois bem, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 a 11, você pode conferir lá. Em Mateus 24, verso 5, você pode conferir lá, onde fala sobre estas coisas. Querido, eu quero orar com você. Querido Pai, nós renunciamos a toda influência das vãs filosofias que entraram, que assolam o cristianismo. Pedimos perdão nesta manhã e lava-nos com teu santo sangue. Tira as escamas dos nossos olhos, abre os nossos ouvidos com teu sangue. Ajuda-nos a enxergar o que a Bíblia diz, o que a tua palavra ensina, para que não venhamos ser influenciados ou até dominados pelo espírito da apostasia. Senhor, a tua palavra diz que de ti ninguém zomba. Nós não queremos zombar. Nós queremos ser cheios de temor ao Senhor. E eu peço que teu Santo Espírito entra em cada coração que assim deseja e traz a luz do Evangelho para que seja clara como o sol ao meio-dia sem nuvens, cada princípio da vida na nova aliança no teu sangue, e ao engano, a confusão, a traição, a escuridão do pecado não tenha poder sobre aqueles que querem uma vida reta contigo. Nós oramos agradecidos em nome de Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Aleluia. Amém. Glória a Deus.